Olá, olá Rondônia, olá Brasil, um excelente início de tarde para você. Começamos hoje mais uma jornada, mais um período democrático de entrevistas, de debates, de sabatinas. Fizemos assim no primeiro turno, foi um grande sucesso, não só pela audiência, mas pelo teor, pelo nível de esclarecimento que a conversa conseguiu trazer para você. Agora são só dois candidatos, é segundo turno, Expedito e Marcos Rocha. Ambos estarão conosco hoje. Já já deve chegar ao papo de redação especial o candidato do PSDB, Expedito Júnior. Estou ao lado de Everton Leone, de Jorge Peixoto, Beni Andrade e Sérgio Pires. E nessa abertura pergunto especialmente ao primeiro-ministro, ao Everton, que comanda essa nave, qual a sensação, qual a expectativa de mais um período, Everton, em que a emissora consegue trazer para o telespectador um espaço de esclarecimento. Talvez seja essa a palavra que mais caiba nessa hora. Boa tarde. Boa tarde aos dinossauros, boa tarde aos telespectadores. É dever, nosso mais absoluto e profundo dever, que está sendo cumprido mais uma vez nessa jornada do segundo turno das eleições. Pelo que disseram os candidatos, logo após o escrutínio das urnas, eles mais uma vez valorizaram muito esse espaço aqui. E mais particularmente os dois candidatos que aqui estão. E alguns dos outros também, né? Perfeito, mas eu falo mais particularmente porque eles aqui estarão nesse segundo turno, já chegando, já Expedito, daqui a pouco chega o Marcos Rocha. E certamente muita coisa pode acontecer a partir dessa sabatina de hoje e do debate que vamos realizar ainda esta semana. Então vamos aguardar, vamos ficar atentos. Você que tem seu amigo, seu vizinho, sua vizinha, seu parente, ligue, já começou lá na SIC TV, porque certamente será uma conversa com os candidatos do mais alto nível, mas evidentemente procurando arrancar deles aquilo que ainda eles escondem nas suas entranhas. Não posso perder esse momento que eu tenho de poder falar dos meus planos, dos meus projetos para o Estado, do meu plano de governo que eu construí junto com a sociedade e justamente debater aqui quem está mais preparado para governar o Estado de Rondônia. Por que o senhor acha que o senhor está mais preparado? O senhor tem falado isso tanto, repetidamente. É só você pegar os dois planos de governo. Só você pegar e comparar, fazer uma comparação de um com o outro, que você vai ver o que eu trago de novidade, de inovação, de tecnologia no nosso plano de governo, que eu discuti com a sociedade. E o que eu digo que eu estou mais preparado é que, na verdade, esse tempo que eu fiquei fora, eu me preparei. Eu andei o Estado, eu conversei com as pessoas. Everton, eu conheço 52 municípios do Estado de Rondônia e conheço também todos os distritos. Não é só de conhecer, é de saber os seus problemas, entendeu? E a partir de agora, como governador do Estado, sendo eleito a partir do dia 1º, dando as soluções, proporcionando a melhora da qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. Candidato Pires, o senhor disse que o senhor está trazendo coisas novas. O seu adversário disse que ele é o novo e o senhor é o antigo. Quem é o novo e quem é o antigo nessa história? A sociedade vai poder dizer quem é o novo e quem é o antigo. Agora, você percebe o seguinte, se você pegar aquelas antigas lideranças políticas do PMDB, aliás, o Confúcio deu uma entrevista, se eu não estou enganado, foi para os Dinos. Foi. Ele falando que ele incentivou, que ele pediu que o candidato fosse candidato a governador do Estado. E se você perceber, você pegar para ver quem é que está hoje no palanque, quem é que está apoiando, você vai poder fazer essa análise, saber quem é quem. Veja bem, eu nunca estive no cargo do Confúcio. Nunca estive no cargo do Confúcio. Entendeu? Então eu não sou a continuidade. Eu quero interromper esse ciclo de 8 anos do governo do PMDB, entendeu? E propor políticas inovadoras, propor melhoria na educação, a melhoria na saúde, a nossa agricultura que eu conheço como ninguém, o agronegócio do Estado de Rondônia, a política dos pequenos produtores, a agricultura familiar, que é quem move, quem toca esse país. Então, é isso aí, Sérgio. Candidato, eu quero fazer uma pergunta para o senhor rápida. Eu tenho o agronegócio como centro econômico.
do Estado. Indústria, eu preciso agregar valor ao produto in natura ou produto semi-elaborado. Qual é a sua proposta para que a gente possa criar uma política estadual de agregação de valor nos produtos do agronegócio? Primeiro, professor, nós temos que deixar de ser o exportador de commodities. Nós temos que deixar de ser o exportador das matérias-primas do nosso Estado. Nós pegamos a nossa matéria-prima bruta, mandamos ela para fora, entendeu? Assim como, eu vou dar alguns exemplos aqui, assim como o couro do boi, assim como a soja, assim como, por exemplo, o ouro, as nossas riquezas, o ouro e o minério, que vão-se embora, e esses dois ainda é pior. O peixe acaba entrando nessa história também. Entra também, o peixe também, com certeza, o peixe também. Mas esses dois, o ouro e o minério, esses dois, professor, eles saem do nosso Estado clandestinamente. E não deixa nada para o Estado, não se paga imposto, não se recolhe nada. A única coisa que deixa é a miséria. Vá lá no município de Espigão, que você vai ver a população de lá sem hospitais em condições para proporcionar uma saúde decente, porque eles estão lá trabalhando no garimpo. Então, o nosso desafio é industrializar a nossa matéria-prima aqui no Estado. A soja, por exemplo. Vou dar um exemplo para você da soja. Por que não esmagá-la, a soja aqui, industrializando a nossa soja, agregando valores aquecendo a nossa economia do nosso Estado? Este vai ser o grande desafio nosso. Sabe por quê, professor? Rondônia não tem dinheiro para investimento. Eu acabo de receber uma notícia agora há pouco, e acho que vocês já estão sabendo disso, do possível bloqueio das contas do Estado para pagar 350 milhões, em torno de 350 milhões de precatório. Quer dizer, e aí se exige o mesmo tratamento isonômico do precatório com a questão da dívida do Beron. E nós vamos falar desse assunto daqui a pouquinho, eu tenho certeza que nós vamos falar desse assunto. Mas eu quero voltar ainda na questão da geração de emprego e renda e também de aquecer a economia do nosso Estado. É muito importante. Nosso Estado nós temos que arrecadar. E nós temos que arrecadar sem fazer terrorismo fiscal, professor. Nós temos que arrecadar com a capacidade de investimento dos nossos servidores, investimento na tecnologia, na tributação do nosso Estado, na Secretaria da Fazenda do nosso Estado, no Tesouro Estadual. Essa é a nossa política. A gente vai passar o bastão o mais rápido possível um para o outro, para que o senhor possa aproveitar bem o seu tempo. Ok. Beni Andrade, por favor. Candidato, eu quero falar sobre o atual momento eleitoral que estamos vivendo. O efeito Bolsonaro é atribuído à decepção e à descrença do povo brasileiro. Há quem diz, analistas, que o brasileiro está praticando a desvotação em tudo aquilo que votaram nos últimos 30 anos. Isso preocupa o senhor ou o senhor se considera uma exceção nesse tsunami de rejeição? Não, eu não me considero uma exceção, não é bem isso e eu não vou levar por esse caminho. É lógico que eu fico preocupado, porque eu entendo que você deveria estar votando hoje com as propostas, você deveria estar discutindo, ouvindo os candidatos, né, vendo qual que é a proposta que você se encaixa, qual é o candidato que tem o seu perfil. Mas eu concordo com você. Quando você leva isso para a política nacional, é isso que está acontecendo mesmo, entendeu? A descrença total do eleitorado está levando o Bolsonaro a quase ter ganho as eleições no primeiro turno, né? Faltou muito pouco para ganhar as eleições no primeiro turno. Agora, nós temos que estadualizar a nossa discussão. Nós temos que trazer a nossa discussão aqui para o estado de Rondônia. Do que adianta, Everton, eu ter um presidente da República, eu vou torcer muito para que ele seja um bom presidente, um grande presidente, que faça muita coisa pelo país. Mas eu estou falando aqui, trazendo para cá, trazendo a luz da verdade do nosso estado. O que adianta se você ter um bom presidente e ter um governador fraco? E ter um governador que não vai saber tocar a máquina do Estado? O senhor está falando isso apontando para o seu adversário? Pela gestão que ele já fez, sim. Pelas gestões que ele já praticou, sim. Mas com que argumento? É só você ouvir onde ele passou. É só você... Por que é onde ele passou? Ele passou secretário da Sejus. Por que os agentes penitenciários não apoiam ele? Ele passou na Secretaria de Educação Municipal, aqui de Porto Velho, no governo Mauro Nazif. Por que dentro da educação há uma restrição ao nome dele?
Quer dizer, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso aí hoje, o Everton, tem uma coisa hoje que é muito forte. Eu sei que a televisão é impressionante, eu estou falando aqui com milhares de pessoas. Para todo o estádio Rondônia. Então, mas tem uma coisa, está aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui hoje é muito forte. Perfeito. É muito forte. As redes sociais, as mídias sociais, para os dois lados. Para os dois lados. Mas não tem a credibilidade da televisão, né? Não tô entrando nesse mérito. Estou falando até para valorizar esse espaço que o senhor está utilizando aqui agora. Muito. Né? Eu sei que é importante demais, entendeu? A televisão, o espaço... Que aqui está indo para o ar sem corte. O espaço... O que vai depois para o ar, do que o senhor está falando aqui agora, é verdade. A gente não sabe. Aqui é verdade. A gente não sabe se vai ter corte. Você sabe se... Exatamente, isso mesmo. Aqui não tem fake, né? Ô, candidato, já que o senhor falou do fato do outro candidato ter sido secretário, tem pergunta que chegou, eu fiz um extrato das perguntas que me fizeram na semana para passar para o senhor. Acho que uma cabe muito nessa deixa que o senhor deu agora, que é que critérios o senhor vai usar para a escolha da sua equipe? Critério técnico. Eu tenho dito isso todo o primeiro turno, os meus aliados que estavam comigo, o que eles ouviram, os candidatos a deputados estaduais, candidatos a deputados federais, o que ouviram foi isso, que a minha escolha seria uma escolha técnica. No primeiro dia do segundo turno, aliás, à noite ainda, o Everton, não sei se foi o Everton que me perguntou, mas acredito que foi o Everton que me perguntou sobre as alianças partidárias. Isso. E eu respondi na hora, não vou fazer alianças partidárias. Vou continuar dialogando e conversando com a população. As alianças que eu vou fazer é com o povo do meu estado. E você pode ter certeza que será assim. Primeiro escalão, eu tenho que escolher técnicos e pessoas preparadas para me ajudar no desenvolvimento do estado de Rondônia. Serginho. Candidato, o senhor é aliado ao prefeito de Porto Velho, o Dr. Hildon Chaves. Vocês são do mesmo partido, têm a mesma ideologia, são parceiros. Por que o senhor acha que o senhor não conseguiu, como candidato, ter uma votação expressiva na capital? Tem alguma coisa a ver com o prefeito? Não, surgiu uma nova liderança na capital de Porto Velho, que é o Vinícius. E Porto Velho, se você parar para analisar, é sempre assim, as eleições. Sempre se destaca uma pessoa. E eu, acho que na sua coluna, Sérgio, você escrevia algo sobre isso, né? Os candidatos que, na reta final, desponta com uma certa surpresa. O Vinícius foi um candidato de Porto Velho. A questão do Hildon Chaves, eu entendo que é a primeira vez que nós vamos ter a oportunidade de trabalhar governador e prefeito do mesmo partido na capital de Rondônia, na capital de Porto Velho. Se você parar para analisar um pouquinho, e você vai aqui do lado, em Rio Branco, né, na capital do Acre, sempre foi ali administrado prefeito do PT, governador do PT, prefeito do PT, governador do PT. Não que eu vá virar as costas para o prefeito que efetivamente não me apoiar nessa campanha. Eu não posso fazer isso porque eu vou estar julgando a população do estado, né? A população do município. Eu tenho que dar as mãos, eu tenho que ajudar os 52 prefeitos do estado de Rondônia, mas não dá mais para governar Rondônia de costas para Porto Velho. Nós temos que inserir Porto Velho nas nossas decisões, nas nossas discussões e mais. Nós temos uma rodoviária, não vou falar das qualidades da rodoviária porque vocês conhecem e a população de Porto Velho conhece, né? Precária a rodoviária da nossa capital. Nós precisamos fazer uma nova rodoviária. O hospital, quando eu falei aqui, e falei durante todo o primeiro turno, que eu ia regionalizar e construir novas unidades hospitalares. O Hospital João Paulo II, que foi um desafio que eu assumi, dizendo que ia construir a nova unidade, eu encontrei por acaso o governador Daniel na cidade de Ariquemes, e o Daniel me disse: Pedito, já há o recurso para a construção do novo Hospital João Paulo, eu já estou licitando e o próximo governador deve dar a ordem de serviço para a construção do Hospital João Paulo II. E o que eu quero fazer com o hospital hoje, que é o Hospital João Paulo II? Transformando ele, já falei aqui, tem a oportunidade de novo de falar, transformando ele num hospital de traumas, né? E você sabe disso, a nossa capital é um trânsito caótico, é um trânsito complicado, né? 19 pessoas por dia visitam o Hospital João Paulo II por acidente no trânsito da nossa capital, e todos eles em cima de uma moto.
Então, quer dizer, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos dar essa atenção. É lógico que nós precisamos ir mais além. Quando eu falo aqui, eu tenho que também falar da causa. Por que não se trabalhar na causa? Já que eu estou falando do nosso trânsito, que o problema é o nosso trânsito, então eu tenho que falar também que nós temos que estender a mão numa parceria com o prefeito de Porto Velho para melhorar a nossa mobilidade, né? As avenidas com sinalização, enfim, nós precisamos trabalhar com parcerias. E eu quero usar o Detran, que inclusive hoje tem dinheiro de sobra para investimento. Eu quero fazer uma discussão junto com o Ministério Público Estadual, com a Assembleia Legislativa Estadual, obrigado, Assembleia Legislativa Estadual, e aproveitar não só para Porto Velho, né, fazendo as parcerias com 52 prefeitos do estado de Rondônia, questão de mobilidade, mas Porto Velho é urgente. Candidato, a CAERD essa semana vai pagar o mês de setembro, o que demonstra que a situação da CAERD não estava daquele jeito, mas ainda está muito longe de resolver seus problemas. A dívida acumulada, ela supera os 70 milhões. Então, a CAERD ainda tem seus sérios problemas, longe de serem resolvidos. Mas o saneamento é vital, é importante. Quais seus planos para saneamento básico e o futuro da CAERD? Saneamento básico, o prefeito de Porto Velho já publicou a PMI, onde ele está convidando as empresas a apresentarem projetos para solucionar o problema de esgoto e água tratada da nossa capital. Eu sentei com o sindicato os urbanitários. Foi a primeira reunião que eu fiz, Everton, como candidato. Fui à CAERD, me sentei com o sindicato, discuti sobre o futuro da CAERD e fiz um compromisso com eles, que em sendo governador, ainda antes de assumir, sentaríamos para encontrarmos uma solução juntos. E essa solução, ela não passa só pelo salário dos servidores, Everton. Ela passa pela água, chegando água tratada de qualidade. Ela passa pelo esgoto, que com certeza, aí eu falo também uma empresa da causa, que não tem produto para vender, aí eu falo da causa do problema, nós melhorando, nós investindo no saneamento básico, nós vamos diminuir também a ida das pessoas e principalmente das crianças, mortalidade infantil, os hospitais, enfim, esse investimento fazendo parcerias públicas-privadas, mas mesmo assim assumir um compromisso com o sindicato dos urbanitários que nós faríamos isso juntos, encontraríamos essa solução juntos. Expedito, todo mundo sabe que os candidatos, todos, têm financiadores de campanha. Isso é claro. Legal. Legal. A pergunta é, os financiadores da sua campanha terão algum tipo de ingerência no seu governo? Zero. Nenhuma ingerência. Primeiro, o maior financiador da minha campanha foi o meu partido. Foi o próprio PSDB, que é o fundo partidário dos partidos políticos. Ah, porque o prefeito Wildon fez isso, porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo. São pessoas que estão interessadas, é lógico, no bem-estar do nosso estado e principalmente da nossa capital, principalmente Porto Velho, de fazermos essa parceria. Zero. A influência no meu governo, você pode ter certeza. Quem vai ter ela sou eu e a minha caneta. Deu certo, continua. Não deu certo, não tem por que ficar na secretaria. Expedito, por que eu vou votar em ti, que é do PSDB, e não vou votar no Marcos Rocha, que é do PSL, que vai ter um canal direto com o presidente da República? Bom, primeiro eu quero deixar uma coisa clara para você, que você não vai governar só com o presidente da República. Nós tivemos aqui no passado o Roberto Sobrinho com o governo do PT e nós tivemos poucas obras na nossa capital. Poucas obras na nossa capital. Não estou aqui criticando a administração de ninguém e não quero ficar olhando no retrovisor. Eu quero ficar olhando para frente. De outro lado, você analisa o seguinte. Eu vou ter ao meu lado o senador Marco Rogério, eleito senador mais votado. Muito importante. O peso de um senador da República é muito grande em Brasília. Eu vou ter o deputado federal Expedito Neto. Eu vou ter a deputada federal Mariana Carvalho. E você pode ter certeza de uma coisa. Você me conhece. A população do estado me conhece.
sabe que eu vou liderar esse processo com a nossa bancada federal e também com a bancada do Norte, não só com a minha bancada federal. Eu quero liderar esse processo com a bancada do Acre, eu quero liderar esse processo com a bancada do Mato Grosso e também do Amazonas, transformando e regionalizando os nossos pedidos. Eu não vou chegar lá com 8 deputados federais e 3 senadores. Eu vou chegar lá com 50 parlamentares, pressionando e exigindo do governo federal, seja ele quem for, que trate Rondônia com respeito. Então, essa habilidade eu já demonstrei que eu tenho. Por isso que eu digo que sempre que estou preparado para governar o meu estado. Muito bem, professor Jorge. E olha, professor, só um minutinho. Pois não, cara. Olha como vai ser muito importante a habilidade de tratar com o próximo presidente da República e com a nossa bancada federal. A transposição dos servidores públicos do nosso estado, ela traz uma economia hoje muito grande ao nosso estado. Ela dá a governabilidade, ela está oferecendo a governabilidade ao nosso estado de Rondônia. Aí eu vou precisar muito mais da minha bancada federal do que do próprio presidente da República. Eu vou precisar muito do senador da República, eu vou precisar muito dos deputados federais e muito dos deputados do Norte, da bancada do Norte. Sabe por quê? Porque o que nós queremos, Roraima também quer. O que nós queremos, o Amapá também quer. Então, você veja que é possível, só que tem que ter alguém que tenha possibilidade de exercer o papel de líder e trazendo essa bancada para nos ajudar. E assim também é a questão que depois eu quero falar sobre isso, né, sobre esse documento dos precatórios e a questão do Beron. Se não tiver habilidade em Brasília, e a decisão não é jurídica, a decisão é política, essa questão. E se não tiver habilidade, eu duvido que consigamos avançar nessa questão. Te dá mais medo esse desafio, mais preocupação ou mais vontade de ajudar para resolver? Mais vontade de ajudar, porque a minha vida sempre foi de desafios. Minha vida sempre foi de desafios, desde quando eu fui candidato a vereador. É grande, né? Como? Esse desafio é grande, né? Com certeza, com certeza. Mas olha, eu tive a habilidade para votar o projeto de lei do Beron, né, da dívida do Beron, quando foi votado no Senado. Eu tive a habilidade de trazer toda a oposição para votar comigo. Só não votou comigo a bancada do governo, né? Mas assim mesmo ainda, alguns da bancada do governo que representava a região norte, ou ele votava, ou ele ia ter que se explicar aqui para a população porque não estava votando. E essa mesma habilidade eu vou ter que usá-la agora dentro do Supremo, e se preciso for, eu levo lá quase que o Senado inteiro. Por isso que eu falei que é uma decisão política, não é uma decisão jurídica. Para fazer o quê? Para julgar o mérito do caso do Beron. Certo. Porque o que nós temos hoje só é um papel, é uma liminar. Nós temos que julgar o mérito. Ao julgar o mérito, você pode ter certeza, Domingos, que nós vamos ganhar pelo menos parte do que está ali, até porque nós temos já a peritagem, né? O perito que fez o parecer, e aí sim, aí você pode ter certeza que parte desse dinheiro dá para você fazer uma proposta para começar a pagar os precatórios, para que não tenha o corte bruto em cima do seu orçamento, e aí nós vamos ter problema. Vai começar a atrasar a folha de pagamento dos servidores públicos, que não tem o dinheiro. Qual é a mágica que você vai fazer? Não tem mágica. Por isso que eu estou dizendo, quando eu peço a oportunidade para ser governador, Domingos, eu estou pronto, eu estou preparado, eu conheço os atalhos, os caminhos em Brasília para fazer com que nos atendam, para fazer com que respeite o nosso Estado e nos dê o que é de direito e de dever do nosso Estado. Professor. A minha pergunta é em relação à pequena propriedade rural. A maior parte dos proprietários de Rondônia é formada por pequenas propriedades. É o que move esse país. Exato. O Estado tem um papel importante de oportunização, de melhoria das condições de produção dessas pequenas propriedades. Quais são as políticas que o seu eventual governo trará para beneficiar ou ajudar no financiamento ou no suporte ao pequeno produtor rural? Primeira coisa, nós temos que fazer com que aconteça a regularização fundiária. Isso é uma vergonha, professor. Até hoje, se você parar para analisar e pegar os debates aí, desde que Rondônia é Rondônia, que é o Estado, você vai ver que os governadores falam em regularização fundiária. E essa regularização fundiária não acontece, não sai do papel. Ela acontece a passos de tartaruga. E nós temos que ter pressa. E nesse assunto, ou o governo federal resolve, ou nós vamos ter que resolver por aqui criando
o Instituto de Terra do Estado de Rondônia. Assim acelera. Com certeza. Eu ia perguntar para o senhor, como é que acelera Com isso? certeza, assim. Acabei de te dar o caminho. Ou se resolve na base da pressão no bom sentido, do governo federal, dos órgãos envolvidos, principalmente o INCRA, né, e o Terra Legal, ou nós vamos ter que criar a nossa própria estrutura e fazer com que as coisas aconteçam aqui no Estado. Outra questão, professor, quando você pergunta, por exemplo, eu estive aqui nos Ribeirinhos, fui visitar os Ribeirinhos. Por que não desenvolver também uma política agrícola com os nossos ribeirinhos? Respeitando as suas tradições, respeitando que eles têm o plantio da mandioca, da pupunha, do açaí, entendeu? Mas por que não distribuirmos a semente de arroz, de feijão, de milho, corrigindo o solo deles, assim como eu também preciso corrigir o solo das pequenas propriedades do estado de Rondônia, com a distribuição de calcário. Diversificar. Diversificação da agricultura. Esse é o caminho, Everton. Não adianta. Às vezes eu quero diversificar a agricultura e eu quero chegar lá em São Francisco do Guaporé e vou dizer para eles, vocês vão plantar soja. Lá não é a soja. Lá é o urucum. Entendeu? Lá é o inhame. Lá é outra cultura. Entendeu? Então nós temos que respeitá-las. E o Estado tem que fazer o acompanhamento com a Emater. Que nós temos que hoje, a Emater, nós precisamos dar vida a Emater. Agora, isso que eu ia dizer, todo mundo fala Emater, toda a campanha, e a gente vê a Emater cada vez pior. É verdade, porque não tem políticas. Qual é a política de fomento da agricultura? Como é que você faz o técnico da Emater sair do teu escritório para ir para campo, fazer o quê? Nem combustível eles têm. Mas não tem um projeto, Everton. Não tem um projeto voltado para o pequeno produtor. Não se tem. Hoje, o que fazem na agricultura do interior do nosso estado são os próprios proprietários, são os próprios pequenos produtores que fazem por conta própria. Que se viram. Então, se viram. Então, imagina, Everton, se você puder estender as mãos e dar um apoio, por exemplo, um crédito subsidiado aos pequenos produtores. Outra questão, por que, de repente, eu não buscar um entendimento na Assembleia Legislativa? E aí, professor, eu também já estou dando atacando o problema e dando a solução. Nós não temos hoje, a primeira coisa que eles vão pedir quando eu quero levar o crédito subsidiado é o documento da propriedade. Por que, de repente, não enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa e fazer a garantia por contrato? Resolva o problema. Candidato, os caminhos que o senhor está falando que deve traçar, ou pretende traçar, alguns deles são bem cirúrgicos, são muito pontuais, são estruturais, são transformadores e transformativos. Mas eles passam necessariamente pela relação com a Assembleia, que o senhor acabou de citar. Como fazer... Você complementa então, Sérgio, que eu imagino que você, como conhece bem a Assembleia, possa me ajudar nessa pergunta, para eu formular bem. Mas como fazer para o senhor ter essa autonomia, essa relevância que o senhor disse que gostaria de ter e não ser, se eu usar a palavra errada, o senhor me perdoe, escravo da Assembleia? Pois é, esse é o contexto. O senhor é político, uma longa vida, sabe da importância da relação com o parlamento. O senhor quer fazer um governo de técnicos, mas os deputados vão querer cargos. E aí? O Everton, o Sérgio e Domingos. Não me ofenda, por favor. A você também, Everton, a você também. Me confundi com o Sérgio Pires. É que eu sou mais bonito que ele. A minha convivência com a Assembleia Legislativa, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o Tribunal de Justiça, pode ter certeza que vai ser a melhor possível. E eu não vou discutir a questão de cargos do primeiro escalão. Não vou, entendeu? Mas eu sei tratar, e principalmente politicamente se falando, eu vou ter um relacionamento com a Assembleia, porque eu vou discutir outro nível de discussão com eles. Nós vamos discutir a questão das emendas que nós vamos liberar, que nós vamos levar, o atendimento aos prefeitos, que certamente é a base dos parlamentares, dos deputados. Outra coisa, não deve ter a ingerência do Poder Executivo na Assembleia Legislativa. O papel deles vai ser de fiscalizar o meu governo. O Everton foi parlamentar, o Everton foi deputado. O Everton sabe disso. Te agrada esse modelo das emendas como vem operando atualmente? Se me agrada ou não, se me agrada ou não, é o que nós temos hoje. É o que temos para o momento. É o que nós temos hoje, o governo federal, o governo estadual, perfeito. as prefeituras municipais. Entendeu? Agora, o que nós temos que fazer? É fazer uma fiscalização. A efetividade disso. O que você não pode fazer, me perdoe, é a casa da mãe Joana. Entendeu? Você liberar emendas simplesmente por liberar. Aliás, hoje já tem um orçamento impositivo.
Sim, isso. Já é um orçamento impositivo. Quer dizer, aprovou o orçamento, você tem que liberar e fazer o quê? Fiscalizar. Acho que esse é o... Candidato, educação é um tema importante. Nós já tivemos alguns avanços aí, mas falta muito ainda para a gente melhorar. Nós temos um quadro que, segundo números levantados pelo projeto Gênesis, de 50% de professores fora da sala de aula. E todo ano o Estado é obrigado a contratar emergenciais. Parece que agora, com essa coisa do Gênesis, já conseguiram se livrar dos emergenciais, porque provaram que nós temos professores suficientes, mas muitos ainda fora da sala de aula. Como é que o senhor vai fazer o aproveitamento desse projeto Gênesis? Tem que ser valorizado o servidor, tem que ser valorizado o professor. E quando eu falo que tem que ser valorizado, o pessoal fala assim, Expedito, cuidado, não toca nesse assunto. É a questão salarial. Não adianta, Everton, eu vou ter que arrecadar mais, eu vou ter que ter capacidade, investir, como eu já falei aqui, na tecnologia, para que nós possamos arrecadar mais. E não adianta, eu vou ter que ter um franco, um grande diálogo, não só com os professores, com os servidores públicos do nosso Estado. Mas o projeto Gênesis lhe traz economia também. Traz. E o primeiro assunto que se trata, Everton, hoje, é o PCCS de todas as categorias. Você reúne com todas as categorias, eu duvido se a primeira colocação que eles trazem não é essa. Por quê? Há muito tempo os governos não vêm dialogando, os governos não vêm discutindo. Eles vão empurrando isso com a barriga. Uma hora nós vamos ter que sentar, nós vamos ter que conversar com os servidores. O momento de conversar, de repente, e o que eu percebo, é na minha gestão. Por quê? Porque esse é o meu estilo, esse é o meu jeito de governar. É dialogando, é conversando com as pessoas. E nós temos que valorizar o professor. Nós estamos falando aqui de saúde, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de infraestrutura, mas nada disso acontece se não se investir pesado na educação. Um povo educado, nós vamos ter uma agricultura melhor. Um povo educado, nós vamos ter uma saúde melhor. Segurança pública, a mesma coisa. E outra coisa, Everton. Esse negócio de um ficar empurrando com a barriga para o outro, não, isso não é minha responsabilidade, isso é responsabilidade do prefeito, isso é ensino básico. Nós temos que parar com isso. Nós temos que fazer um pacto pela educação. Nós temos que sentar aí os pensadores da educação do nosso Estado, nós temos que sentar com a Universidade Federal, entendeu? Com o IFRO, nós temos que sentar com os nossos secretários municipais de educação, os prefeitos municipais, encontrar uma saída, encontrar uma solução. O pessoal da pesquisa, né? Esse negócio, uma boa aí. Primeiro que você não faz nada sem informação. Pois é. Você não faz nada sem informação. Então, aí essa questão de você falar assim, não, o ensino básico não é minha responsabilidade. É sim. É assim, a primeira infância também é minha responsabilidade. É muito importante. Quando se investe na primeira infância, você pode ter certeza. Eu terei aí um bom médico, eu terei um grande professor, eu terei um grande engenheiro. Enfim, é isso que nós precisamos. Candidato. E é minha responsabilidade, sim. E é esse pacto que eu quero fazer com 52 prefeitos do Estado de Rondônia. Candidato, o senhor terá um grande desafio pela frente e, ao mesmo tempo, uma grande dor de cabeça. Iperon. E aí? Antes de falar do Iperon, professor, para ti, nós temos que trazer as famílias para dentro das escolas. Nós temos que envolver as famílias para dentro das nossas escolas. Eu tive esse exemplo, eu busquei esse exemplo lá na escola de Nova Brasilândia. Eu até falei já sobre ela aqui, né? Alexandre Guzmão, que foi a escola que teve um dos maiores índices do IDEB. E eu fui lá buscar, disciplina e envolvimento da família na escola. Pronto. Entendi. E isso nós vamos fazer. E isso nós vamos fazer. Essa vai ser o nosso foco. Mas não é fácil, né, candidato? Não é fácil, né? Por que uma escola lá de Nova Brasilândia sozinha fez? É uma boa. Por que não aprendermos com eles? Buscar esse Mas lógico, esse é o nosso desafio. Essa inspiração. Eles fizeram sozinho lá, não foi o Estado que fez, não. Não foi a diretora, o vice-diretor, os professores e a comunidade. Então, é um exemplo a ser seguido. E por que não colocar aquilo como outra coisa? Uhum. Por que não criar prêmios para as escolas que atingiram aí as maiores notas do IDEB? E que prêmio é esse? Laboratório de informática para as escolas que não tem. Entendeu? É possível sim, Domingos. Basta ter determinação, candidato. Basta ter vontade e basta... Eu vou responder então aqui o Beni que me perguntou a questão Iperon. Beni, só tem um caminho.
jamais os servidores aposentados do nosso Estado, eles poderão correr o risco de não receber as suas aposentadorias. E isso é também, uma situação que já vai estar batendo nas nossas portas. O Tribunal de Contas nos apresentou números, onde em 2020 nós temos que fazer um aporte de 320 milhões, né, para fazer frente ao pagamento dos nossos aposentados. E olha, eu como candidato a governador, eu tenho que garantir o pagamento dos nossos aposentados. Gente, o cidadão trabalha a vida toda para poder ter a tranquilidade de gozar aí a sua terceira idade, né, e tem que ser tratado com respeito. O que eu vou ter que fazer? A gente sabe o que é isso. Eu tenho que... Está olhando para mim por quê? Não, eu nem olhei para ti. E eu tenho que fazer o quê? Eu já falei aqui, eu tenho que arrecadar. Não tem outro caminho. Eu tenho que melhorar a arrecadação. Eu vou melhorar a arrecadação, além de investir na infraestrutura, eu vou melhorar que jeito? Investindo pesado na produção. Fazendo programas na nossa produção. Como o programa de fazer irrigação do café. Hoje já está provado que o café colonial hoje, se você irrigá-lo, ele produz 5 vezes mais. Quer dizer, é o dinheiro no bolso do cidadão, é o dinheiro circulando, movimentando na cidade, aquecendo e aumentando a nossa arrecadação, melhorando a nossa economia. Mas candidato, deixa eu fazer mesmo, só uma observação. O Iperon, ele... O Iperon hoje é regido por um conselho. Certo. Graças a Deus. Graças a Deus que tem o conselho hoje, o Conselho dos Poderes. A minha colocação é a seguinte: o Iperon, por ser previdenciário, ele tem que ser mantido pelo próprio servidor. O Estado não pode aportar dinheiro para pagar a aposentadoria. A aposentadoria é um pecúlio. E aí, quando eu aumento a arrecadação, não necessariamente eu vou ter dinheiro orçamentariamente destinado ao Iperon. Como é que o senhor resolve essa... O problema é que se você parar para analisar, eu digo que a gente não deve nunca ficar olhando no retrovisor, mas se você olhar no retrovisor um pouquinho lá atrás, você vai ver que alguns poderes, inclusive o próprio Executivo, eles deixaram de recolher os recursos do Iperon. Recursos esses que era do servidor, apropriação indébita. Sim. Usaram o dinheiro do Iperon para pagar outras contas. Quer dizer, isso vai virando o quê? Uma bola de neve. Entendi. Entendeu? Então, essa é uma realidade que nós estamos vivenciando. Entendi. Candidato, um clamor da população brasileira, os doentes, aqueles que necessitam dos medicamentos de uso contínuo. O Estado tem que fazer esse papel de fornecer esse medicamento e não o faz. A Justiça manda, o Estado às vezes cumpre, às vezes não cumpre. O Estado está judicializando, a Justiça está judicializando a saúde. Isso. Nós temos, por exemplo, gente que toma 14 medicamentos por dia desses de uso contínuo, que ganha R$900 por mês. Como é que o Estado vai resolver esse problema? Primeiro, você tem que ser determinado. Você tem que dar prioridade ao seu governo. E a prioridade, lógico, nós temos o tripé que é a educação, saúde e segurança, que é o tripé de qualquer gestão. Mas nós temos que dar prioridade à saúde pública do nosso Estado. Ô Everton, é triste de você ouvir pessoas, por exemplo, que estão nas filas esperando uma consulta, né, e não consegue, esperando uma cirurgia e não consegue. Está lá, marcado lá... 3 anos. 3 anos. Eu me encontrei, a regulação, eu me encontrei com uma senhora na cidade de Cabixi, e a senhora estava com o filho no colo. E ela me disse: Expedito, eu estava, quando eu dei o meu nome na regulação, eu não estava grávida. Você vê, eu já ganhei o meu filho e ainda estou aqui até hoje esperando a regulação me chamar para me fazer a minha cirurgia. Então, gente, isso é falta de respeito com o cidadão. Primeira coisa, nós temos que imediatamente fazer uma parceria nos primeiros dias do nosso governo, fazer uma parceria com os hospitais privados, particular, não sei se será o Corujão, de Rondônia, mas nós temos que resolver, nós temos que atender todas essas pessoas que estão na fila. É obrigação, é determinação política do próximo governador do Estado. Nós não podemos brincar a saúde, Everton. Ela não... Primeiro o seguinte, você já viu alguém dizer que está guardando dinheiro
para fazer um tratamento, porque vai ficar doente no futuro, e ele está guardando dinheiro para... Não, você vê a pessoa guardando dinheiro para viajar, você vê a pessoa guardar dinheiro para isso, para aquilo, para uma festa. Até porque não sobra dinheiro. Não né? sobra. Quer dizer, então, o Estado tem que fazer o seu papel. Por que isso acontece? Quando você fala, Everton? Porque, infelizmente, não há prioridade para a saúde pública do nosso Estado. Não acontece. E aí, a nossa saúde é judicializada. Agora, o segredo é humanizar, né, candidato? Também. 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 Não só a saúde. Eu acho que você tem que humanizar. Né? Eu acho que você tem que humanizar as relações. As relações. O governo, não só a saúde pública. Claro, claro. Candidato, Beron. Qual é a situação do Beron? A gente lê muito nas redes sociais seus adversários dizendo que o senhor tem culpa do problema do Beron. O senhor tem culpa do Beron? A culpa é do PMDB. Quem quebrou o Banco do Estado de Rondônia foi o PMDB. O pessoal diz, Expedito, qual é o seu papel? O meu papel é o que eu fiz quando eu fui senador da República. Fiz o projeto de lei, votamos, aprovamos, o governo federal recorreu dessa nossa decisão, e aí, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal concedeu aquela liminar. Ponto. O Banco do Estado, quem quebrou foi o PMDB. Bom, nós estamos chegando quase no final, então precisamos das perguntas bem ágeis para o candidato ficar com os 3 minutos finais, mais à vontade. O último deles será para as considerações. Temos 4 minutos para terminar. Vamos para mais uma pergunta. Por favor, eu gostaria de fazer tantas, nós todos, mas passa voando. Eu tenho uma pergunta de ouvintes aqui, do Sindicato dos Vigilantes, que querem saber qual o seu projeto para a categoria. Projeto para a nossa categoria dos vigilantes, eu tenho conversado com eles. Agora semana, acho que na segunda ou na terça-feira, 8 horas da manhã. Sua família tem ainda empresa de vigilância? Não, eu tenho um sobrinho que tem uma empresa de vigilância, sobrinho em Porto Velho. Há anos já que ele tem essa empresa de vigilância. E o nosso compromisso é estudar caso a caso. Não adianta eu falar assim, vou voltar à vigilância 24 horas. Não é assim. Eu tenho que estudar escola por escola. Tem escola que vai ter que ter vigilância 24 horas. Tem escola que vai ter que ter vigilância noturna. Tem escola que vai ter que ter a vigilância presencial e também a vigilância eletrônica. Gente, isso é básico, isso é segurança. Como é que o professor ele vai dar aula com uma insegurança? Com uma escola que foi assaltada ou roubada já 26 vezes. Fala para mim, qual é a tranquilidade que esse professor tem na sala de aula? Então, com certeza, nós temos que estudar caso a caso e a escola que for necessário voltar, o vigilante, 24 horas, nós vamos voltar 24 horas. Eu tenho uma pergunta aqui do doutor Irã Galo. Pois não. Nosso querido amigo e Dino também. O candidato falou várias vezes em aumentar a arrecadação. Esqueceu de falar que irá combater a corrupção. Saúde não tem preço, mas tem custo. Combater a corrupção na saúde, palavra-chave. O senhor concorda com isso? Concordo perfeitamente. Ele está corretíssimo. Nós temos que fortalecer os nossos órgãos de controle, Procuradoria do Estado, Controladoria, CGE. Nós temos que estabelecer as parcerias nossas com o Ministério Público Estadual, aliás, com os MPs, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, que também fiscaliza o dinheiro público federal, que vem principalmente na saúde, né? Nós temos vários repasses da saúde, e eu concordo com o Irã. Nós temos que dar transparência ao nosso governo, e nós temos que também fortalecer os órgãos de controle internos das secretarias do nosso governo. Enfim, ou nós vamos ser duro, cortando os desperdícios, ou não vai mudar nada, eu vou ser a mesmice. Eu não posso ser a mesmice. Candidato, com 1 minuto e meio para nós terminarmos, eu vou fazer uma pergunta rápida e o senhor já vai encerrar. Uma coisinha. A Luana Silva, lá de Candeias, está dizendo que vai decidir o seu voto aqui nessa mesa. Eu só quero dizer que nós estamos retirando aqui os nomes das pessoas que foram citadas aqui, porque há um protocolo de não citação de nomes. Então a gente não coloca na ata, por favor. Ok, tá retirado. 1 minuto para terminar, candidato. O senhor saiu animado ou não dos números que foram apresentados no primeiro turno? Que nível está o seu ânimo? Já com essa sua resposta, por favor, encerre com a sua fala final para a nossa gente. Eu saí muito animado. Nós fizemos quase 60 mil votos de diferença do segundo colocado. Isso é sinal que a população aprovou o nosso plano de governo, a nossa proposta que nós discutimos com a sociedade. E o nosso desafio agora é ganhar de novo.
Nós temos que ganhar agora o segundo turno. E vamos ganhar o segundo turno. Eu peço a toda a população de Rondônia que me dê essa oportunidade. Você que já votou no primeiro turno, vote novamente. O nosso desafio agora é conquistar os votos daqueles que votaram no Maurão, daqueles que votaram no Vinícius, daqueles que votaram no Charlon e também no Pimenta de Rondônia. E, de repente, até alguém que queira mudar o voto, que votou no nosso concorrente, que repensa, de repente, de mudar o voto e votando no 45. Peço a sua oportunidade para governar o estado de Rondônia. Muito obrigado por sua presença. O Papo Especial, entrevista, volta em instantes com o candidato Marcos Rocha. Fique por perto. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da entrevista de hoje. Lembrando que este sábado o Papo de Redação Especial reservamos para falar com os candidatos. Expedito Júnior já passou por aqui, agora é a vez de Marcos Rocha, que já está no estúdio para as perguntas dos dinos. Eu o cumprimento, agradeço imensamente por estar com a gente, já com o seu boa tarde para a nossa grande audiência. Seja bem-vindo, candidato. Bem, boa tarde a todos os dinos aqui. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, com todo o público que os assiste. E a gente sempre falando aqui, né? A gente está lutando aí uma luta de Davi contra Golias. Eram muitos Golias, agora falta um Golias, né? E se for da vontade de Deus e colocar isso na nossa população, a gente certamente chega lá para mudar o nosso estado, mudar o nosso Brasil. Candidato, o senhor esteve conosco no rádio, na televisão, com as sabatinas, acho que umas 2 semanas antes da eleição. Eu cheguei a lhe falar, até de forma indelicada, mas baseado nas pesquisas, que o senhor não tinha nominata para estadual, não tinha nominata para federal, que era um problema e tal, como é que se o senhor se imaginava governador em algum momento, enfim. E o senhor sempre foi muito crente de que as coisas iam caminhar do jeito diferente do que as pesquisas diziam, pelo menos é o que a gente pressentiu. Mas o senhor esperava essa reviravolta tão grande, especificamente na sua eleição aqui em Rondônia? Isso. Primeiramente, Everton, eu vou dizer aqui, porque eu não escondo isso de ninguém, eu sirvo a um Deus, né? E foi aquilo que eu falei, né? Um Deus que faz o impossível. A gente não tem recursos financeiros, a gente está com alguns pequenos apoios, grandes apoios a gente nega, né? A gente não fez nenhuma coligação, mas como eu disse, é Deus. Quando a gente começou a caminhar nas várias cidades de Rondônia e não conseguimos ir a todas, em razão justamente da falta de recursos, nós abrimos mão, inclusive, do fundo eleitoral, dos recursos do fundo eleitoral, mas eu andando pelas cidades, a gente começava a ver que as pessoas entendiam o recado, né? Elas começavam a falar, não, eu estou com o senhor, a gente vai junto. E eu apresentava, eu estou até rouco, né? Minha voz foi ficando mais rouca, mas falando com muitas pessoas, né, da forma como eu sempre agi na minha vida. E quando eu vi as pesquisas não indicavam aquilo que eu via nas ruas. Então eu falava, não é possível, o que eu estou vendo aqui não é o que a pesquisa está demonstrando. E por isso eu também aumentava mais ainda a minha fé de que eu chegaria sim aqui no segundo turno pela vontade da nossa população. Lembrando que o mesmo tempo do primeiro bloco é para o segundo candidato, para o candidato que chegou por ordem de sorteio. Temos esses 45 minutos para serem muito bem aproveitados. Perguntas, Beni? Candidato, o senhor falou no aspecto financeiro da campanha. Mas todos nós sabemos que todos os candidatos têm financiadores em suas campanhas. Um maior, outro menor, mas tem financiador ou financiadores. A pergunta é o seguinte: o financiador ou os financiadores da sua campanha terão ingerência no seu governo? É bom dizer para o candidato que essa mesma pergunta foi feita para o outro candidato. Ótimo. É o seguinte, nós tivemos apoio interno, a gente não teve grande financiador. Foi pouquíssimo recurso. E depois vocês verão isso daí na prestação de contas. Vocês vão até rir, depois vão falar, mas como?
como esse camarada chegou a esse resultado, conseguiu chegar ao governo sem dinheiro, só com isso daqui. E eu digo, né, a gente tem trabalhado muito firme e a gente acredita que vai chegar lá, e isso vai demonstrar que a forma como se fazia política até aqui não precisa mais ser. É bom que se diga isso. A gente está acreditando, nós estamos acreditando que vamos poder mostrar para a população que não há necessidade de grandes recursos financeiros para poder fazer campanha política. Sim, há ajuda. Quem tem realmente financiado a nossa campanha, e não é com dinheiro, é com material, é levando os nomes, é a população. É um número infinito, eu não sei dizer quantas pessoas em todos os municípios. E outro detalhe, não haverá ingerência. Repito, é bom porque está rodando muito fake news, né? É bom perguntar sobre isso. A gente tem lido todos os dias que o MDB vai mandar no seu governo. Tem algum fundo de verdade nisso? Eu vou falar só uma palavra. É mentira, dois mentirosos, tá certo? Mentira, dois mentirosos que estão acostumados na velha política. Só para que eu tenha realmente a sua resposta como definida. Não haverá ingerência no seu governo por parte de financiadores ou A, B, C, D, F, G, H. Não negativo, nada disso. Agora, nós temos a nossa equipe, o nosso PSL, pessoas unidas desde o início. Às vezes uma briguinha boba ali, uma briguinha boba aqui, vocês sabem que isso acontece dentro dos irmãos. Mas a gente vai tratando isso com muita lealdade, muito companheirismo e conseguindo quebrar os problemas. Até porque, deixa eu até fazer uma colocação, as pessoas até para não se enganarem, tem isso em todas as campanhas. Sim. Gente que imagina uma coisa, depois que o governador se elege, quando ele senta naquela cadeira, ele bota a caneta na mão e vem o peso do estado inteiro em cima dele, para o candidato, mesmo que ele quisesse, ele não tem tempo para dar prioridade para financiadores, a gente que vai cobrar coisas pequenas e menores do seu governo. Parece que esse é o retrato. É exatamente isso. E eu quero dizer uma coisa a todos que nos assistem aqui, que em todas as caminhadas que eu fiz agora, existiram alguns momentos que eu entrava no carro com os nossos amigos, obrigado, e a vontade que dava era realmente de chorar. As pessoas se apegam tanto a poder, a muita coisa, e a gente vê que tem gente sofrendo. Até peço perdão aqui da emoção, mas é isso mesmo. Tem pessoas que estão sofrendo. E a gente tem que parar com essa história de querer muito, de querer fazer sempre mais, né? E crescer mais, muito mais. A gente pode aprender a olhar para o outro, sabe? A gente está vivendo hoje num país, gente, que a gente vê crianças aí sentadas na rua, às vezes a família inteira sentada na rua, e o máximo que as pessoas fazem é levantar a perna para não pisar, sabe? E está na hora disso mudar. A gente vai ter que encontrar formas, num estado que está com uma dívida imensa e que tem uma arrecadação tão pequena, em razão da dívida, nós vamos ter que encontrar formas juntos de gerar riqueza e renda. É claro, a gente vai trabalhar junto com o agronegócio. Inclusive eu fiz uma reunião semana passada com o agronegócio e dali se gerou um novo fake, porque tinha o vice de um candidato ali, e ele declarou o apoio, e eu fiz questão de falar para ele: você está declarando esse apoio querendo alguma coisa em troca? Há alguma coisa em troca? Ele: não, eu só sei que o senhor é o melhor para o Estado e a gente torce para que o senhor não permita que o agronegócio, que a agricultura caia, que ela cresça. E ele é um grande empresário. Ele é do agronegócio. Então, nós vamos aceitar o apoio, não apoio, mas o voto de todos. Todos aqueles que acreditarem que acabou a velha política, que a gente vai começar diferente, seja dentro do partido ou fora do partido. Candidato, agora a gente vai trabalhar em paz e juntos. O senhor fala em política, e agora um dado importante: o senhor nunca foi político efetivamente. Nunca. Como é que vai ser e está sendo essa transição? Será que o senhor vai dar conta de enfrentar uma Assembleia muitas vezes ávida por emendas, por recursos, por barganhas, por cargos? Como é que o senhor vai conseguir se posicionar diante disso? Veja bem,
eu já fui secretário de Educação. E fiz muitos amigos lá, ao contrário do que andam dizendo, que eu deixei muitos inimigos. É claro que um ou outro que não trabalhava bem e eu fui obrigado a cobrar, vai falar e vai ficar com raiva, isso é natural. Acho que até vocês devem ter alguém, né, que vocês já tenham cobrado, né, e não, que ficou chateado. O Everton acaba comigo toda semana. Né? Na Secretaria de Justiça, eu tenho muitos amigos lá dentro, alguns que faziam coisas erradas que não precisam gostar de mim, né? Mas a maioria esmagadora está comigo. Eu tenho até uma foto. Mas dizem que o relacionamento seu com os Aí eu vou chegar lá. agentes penitenciários é ruim. Eu estou muito bem. Se você quiser, eu mando até para você vários depoimentos de muitos agentes que já declararam apoio, inclusive que fazem parte do sindicato ou faziam. A própria presidente do sindicato, eu considero ela uma pessoa muito equilibrada, a Dayana. Ela se manteve neutra, isso em respeito à categoria, né? E aí deu oportunidade para que vários servidores pudessem vir comigo nessa caminhada. A gente estava numa caminhada hoje lá na 7 de setembro e tinha muitos agentes penitenciários nessa caminhada. Então, para mim está sendo muito bom. Agora, respondendo a pergunta em relação a ávidos por cargos, né, deputados, né, eu fui secretário de Justiça e na Secretaria de Justiça, né, eu só tive 2 casos específicos. Vários deputados me procuraram pedindo cargos e eu dizia: a Secretaria de Justiça, ela vinha caminhando mal e eu estou aqui cumprindo uma missão. Não pedi para estar aqui na Secretaria. Eu fui praticamente uma determinação para que eu estivesse na Secretaria. E eu não sou ligado a partido algum, né? Então, se o senhor quiser, vai no governador, pede a Secretaria e eu vou cumprir a minha missão como na minha corporação. E aí o senhor pede licença da Assembleia e vem aqui dirigir. Isso aí eu fiz, o Domingos sabe disso, né? Ele sabe disso. E aí eu permaneci na Secretaria por 3 anos e alguns meses. A gente conseguiu comprar armamento, munição e etc. Não dá para você ficar dividindo muita coisa, né? Claro, se você puder fazer a transferência de um agente, porque é importante, a gente faz, não tem problema, desde que não traga prejuízo para instituição, que não traga prejuízo para o sistema. Como é que o senhor se sente quando falam que a sua passagem pelo Colégio Tiradentes também foi atribulada, não foi adequada? Mais uma mentira. Você pode entrar no meu Facebook, ali no pessoal, não na página, mas no pessoal. A gente tem ali, eu fiz uma postagem com alguns alunos, alunas, né, de uma foto. E logo em seguida vários alunos começaram a dizer que eu teria sido um dos melhores diretores do Colégio Tiradentes. Pelo contrário, isso não aconteceu. Alguma pessoa, de repente, já ligada ao outro lado, né? Porque existem traições, né? Você sabe, nesse momento de política, existem os traidores. Jesus foi traído, né? Quanto mais eu que sou um pecador, não é verdade? Então, o que eu tenho que fazer é saber entender isso. É a fraqueza moral e caráter de algumas pessoas e eu vou seguir em frente, né? Seguir em frente com fé e com honra. Candidato, o seu partido acabou com 2 estrelas em Rondônia. O senhor mesmo, que fez 185 mil votos, é isso, mais ou menos? E o Jaime Bagatoli, que fez 212 mil votos. Quase que ele é eleito. O senhor conhece ele vai estar no seu governo, como é que vocês se relacionam? Como eu disse aqui antes, os integrantes do PSL em Rondônia, a gente vai estar juntos, todos nós. Eu não vou trair a equipe que me ajudou a chegar até aqui. Isso eu não vou fazer. A gente começou sem nada, ainda estamos sem nada, né? E a gente vai junto. Eu conversei ainda agora com o Coronel Crisóstomo, né? E o Coronel Crisóstomo, ele foi eleito deputado federal. Também, outra estrela do partido. Exatamente, o Sargento Eider Brasil. Eu queria mais, né? Mas para quem acreditava que não ia nenhum... O senhor está começando a ficar guloso, viu? Calma. Porque é o nosso sonho, Everton, de fazer a mudança da política no Brasil, entendeu? É o sonho que a gente Candidato, eu estou recebendo aqui do pessoal da corporação, dizendo que houve um crescimento muito grande na instituição da Polícia Militar. Ontem, por exemplo, entregou 31 kits no Cone Sul e entregarão 100% dos kits de tecnologia embarcada na PM. Ele quer saber se o senhor vai continuar fazendo investimentos na tecnologia da Polícia Militar. Ok.
São meus irmãos da Polícia Militar. Eu não posso falar porque é a regra não falar quem é, mas depois eu lhe falo. Isso. São amigos meus que eu convivi, a maioria por 30 anos, né? Eles têm opção para estar de um lado ou do outro, né? Mas são da mesma farda, eu respeito. O que eu quero dizer é o seguinte: nós vamos sim continuar. Quando a pessoa fala assim, eu vou contratar policiais, né, vou aumentar o efetivo, a gente tem que falar o seguinte: há mais uma inverdade. A gente precisa valorizar os policiais que estão hoje dentro da corporação, contratar na medida do necessário e investir e muito em tecnologia embarcada, em câmeras para monitoramento das cidades, né, fazer parcerias com a Polícia Federal, Polícia Civil, né, com os próprios agentes penitenciários, que são extremamente técnicos, tem alguns aqui nos assistindo aqui, sentados. Enfim, a forma que a gente tem de fazer a segurança é essa, e pode ter certeza, eu vou conversar com a corporação, com o comando da corporação, nós vamos juntos fazer o trabalho de ampliar a tecnologia para poder trazer a segurança dos nossos moradores de Rondônia. Professor Jorge Peixoto. Eu vou saltar, com permissão do senhor, para uma pergunta simples e objetiva. Políticas para a juventude e política antidrogas. Sim, a gente sabe que infelizmente o mal que ataca nossa sociedade é as drogas. A gente vê aí alguns partidos sonhando em liberar drogas. E a gente sabe que nós que somos adultos e vivemos, a gente sabe que isso traz mal, que prejudica. Eu vi inclusive um rapaz, um jovem de 19 anos preso dentro de um presídio, né? Preso no presídio é redundância, estava preso e ele olhou para mim perto do doutor Rodrigo, promotor lá de Buritis, e ele falou o seguinte: secretário, não me tira daqui, a minha pena está acabando agora, eu quero ficar aqui mais um ano, pelo menos, porque eu não estou recebendo droga e eu não quero trazer mais essa vergonha para minha mãe. Então a gente olha que isso destrói. Então a gente vai continuar, vamos investir na política antidrogas, vamos investir também na questão da polícia de fronteira, para que a gente consiga impedir que as drogas entrem, que as armas entrem. Lembrando que eu fui oficial de inteligência também, e a gente vai conseguir assim controlar a nossa juventude e trabalhar junto com as instituições e investindo também nas instituições para resgatar pessoas que querem sair dessa vida que tem trazido tanto Candidato, prejuízo. eu conheci a história essa semana de um jovem que trabalha ligado ao SAND, na área do galpão, que é um reeducando. Um menino de 20 anos que entrou no mundo do crime e está saindo através da reeducação. Ele trabalha lá durante o dia e faz faculdade de educação física à noite. Como fazer para que mais jovens como esse rapaz, que eu passei a admirar, surjam na nossa sociedade e através da reeducação eles deixem o crime? Ele estava preso? Estava preso. Bem, é o seguinte, quando eu cheguei na Secretaria de Justiça, havia algo em torno... Hoje ele trabalha e estuda. Isso, e tem vários também. A gente chegou na Secretaria de Justiça e tinha algo em torno de 76 apenados que trabalhavam, desenvolviam alguma atividade. Com o apoio do agente Anderson Dias e da equipe da reinserção, agente penitenciário, né, a gente conseguiu elevar esse número para quase 3.700 apenados trabalhando dentro das unidades prisionais ou fora, ligado também aos conselhos da comunidade. E a gente pretende, é lógico, existe o preso que não quer. Eu conheci há uns anos atrás um preso que falou que tinha sido preso por um homicídio. Acho que na verdade ele tinha 58 homicídios. Ele olhou para mim e falou assim: mas ainda tem 3 quando eu sair daqui que eu tenho que apagar, que foi o acordo que eu fiz. Então a gente olha e sabe, isso daí não tem solução, né? Só de Deus mesmo, né? Mas existem os que querem a mudança, né? E toda família pode ser que aconteça algum caso desse. Então a gente vai ampliar esse trabalho de reinserção. Eu abri a porta dos presídios para as igrejas, né, que entraram, você testemunha disso também, e conseguiu resgatar muita gente. Então a gente vai trabalhar aí, por isso que deu essa acalmada naqueles anos ali dentro das unidades prisionais.
A gente vai trabalhar, vamos ampliar, vamos fazer convênios, né? A gente tem aí o IFRO e tantas outras instituições que podem promover cursos até à distância, né? Para que a gente possa alinhar essas ações. Everton. Candidato, a nova direção da CAERD está conseguindo agora, e eu falei isso para o outro candidato também, está conseguindo agora a direção da CAERD colocar o mês de setembro em dia. Quer dizer, melhorou muito a situação, porque estava 3, 4 meses atrasado, 13º e tal. Então agora com essa nova administração estão conseguindo botar a casa em ordem. Mas vão lhe deixar um legado, caso o senhor venha a ser o governador, em torno de 70 milhões de dívida que a CAERD realmente está muito longe de conseguir quitar isso. O outro candidato já esteve lá no Sindur e eles queriam ouvir se ele confirmava aqui o que disse lá. O senhor parece que não teve contato com eles ainda. Não tive. Eles querem saber qual é a sua ideia para o saneamento básico em Porto Velho e qual é a sua ideia para o destino da CAERD. Primeiro detalhe que eu quero falar é o seguinte: ali dentro da CAERD existem pais de família, existem pessoas que contam com aquele trabalho, né? A culpa do que aconteceu com a CAERD, eu não vejo que é a culpa dos funcionários da CAERD, talvez de uma administração equivocada, né? E a gente vai ter que sentar. A minha intenção não é privatizar a CAERD, eu não tenho essa ideia. A minha ideia é de fazer o crescimento, desenvolvimento da CAERD, isso eu estou falando de verdade, não é uma hipocrisia, porque a gente vai analisar todas as contas, ver o que aconteceu, valorizar os profissionais que atuam ali, respeitando a cada um, e essa vai ser a prioridade, né, da nossa atuação em relação à CAERD. Primeiro, sentar com eles e valorizar. Hoje, saneamento. E eu quero dizer até para os funcionários da CAERD, que hoje é muito fácil, né, chegar aqui e falar o seguinte: não, eu vou melhorar o salário de vocês, não vou fazer. Mas eu estou falando de verdade, pessoal. A gente vai sentar e vamos acertar para que a gente não tenha prejuízo para ninguém na CAERD. Em relação ao saneamento básico, a gente vê que muitas das doenças que acontecem por falta de saneamento. E a gente tem que dar essa atuação. Uma coisa que eu sou contra, e eu vejo muita gente reclamar: asfalta a cidade, daqui a pouco vem cortando as ruas. Aí fica aquela lama toda, né? Você asfalta a rua, depois corta. Por que primeiro não faz, né, tudo direitinho como deve ser? Então eu vou conversar com os prefeitos, independente de partido, e a gente vai tentar alinhar essas ações para evitar que a gente tenha esse prejuízo, que é jogar dinheiro no ralo, né? Você asfalta, depois corta a rua, depois vem alguém, fica aquela lama toda e sai quebrando todas as vias, né? Vamos tratar sim dessa questão e buscar recursos também do governo federal e apoio dos deputados. Candidato, o seu opositor, o seu concorrente, ele disse que uma das coisas boas para Porto Velho é que ele é aliado ao atual prefeito. O senhor, qual vai ser seu relacionamento com o prefeito de Porto Velho e o que o senhor pretende dar de atenção especial para a nossa capital? Veja bem, a partir do momento que eu for governador do estado de Rondônia, eu não vou estar em um partido, eu vou ser governador de todos. E a gente vai ter que trabalhar para todos. E a gente vai ter que conversar com todos, desde que isso não haja uma tentativa de influência na administração do Estado, né? A gente vai sim trabalhar em conjunto, independente de partido, fazer com que as coisas funcionem. Olha, nós somos aqui em Rondônia, pessoal, nossa capital é considerada uma das piores capitais do Brasil e do mundo. Quer dizer, verdade, isso pra gente não é nada bonito. Então nós vamos trabalhar para desenvolver a capital sem esquecer do interior. Lembrando que eu fui em algumas cidades e eu ficava olhando, por que Porto Velho não é assim? Luz de LED, totalmente com a parte de esgotos pronto. Cidades limpas, né? Cidades limpas. Sustentáveis. Totalmente sustentáveis. Eu falava, por que Porto Velho não é assim? Né? A gente tem que ver o que está acontecendo. Não, tem manhaca aqui, tem. Né? A gente tem que ver o que está acontecendo. Beni, mantém o nível. Beni, momento papo de redação. Quando eu for eleito, o atual prefeito vai continuar prefeito, né? E eu vou sentar com ele e a gente vai alinhar ações, né, a baixo custo, para que a gente consiga resolver tudo. O senhor acha que a tua relação com a Assembleia vai ser complicada no começo? Não? O senhor estabelece como uma linha de raciocínio para lidar
com os deputados? Veja bem, eu estava falando e acabei não completando. Eu tive um bom relacionamento com todos os deputados, exceto dois, né, enquanto eu estava ali na Secretaria de Justiça. Mas esse mau relacionamento que aconteceu é porque eles queriam algumas coisas que eu não podia fazer. Eu não podia dar a direção de unidades para uma pessoa. Eu não podia dar a gerência, o secretário adjunto, para comandar. Por isso que eu falei, o senhor pede autorização e vem aqui comandar, porque eu não vou ser marionete de ninguém. Repito, eu não vou ser marionete de ninguém. Eu vou trabalhar com pulso firme, mas com respeito por todos. Agora, eu já fui procurado por vários dos candidatos, que foram eleitos, né, dos deputados eleitos, que já garantiram que estão juntos, independente de partido. Você não acha que é uma que vão descortesia alguns deputados eleitos no seu partido dizer, não, se ele não agir dessa forma, nós vamos ir para a oposição. O senhor nem elegeu ainda. Hoje, eu vou falar até o nome dele. Não está meio afobado, assim, meio talvez emocionado com o mandato que não assumiu ainda? Hoje eu conversei com eles dois, eles são meus amigos, um é sargento, o outro é coronel. E ele até pediu desculpas, eu falei para eles o seguinte, pessoal, tanto você, Crisóstomo, como você, Eider, e eu mesmo, a gente veio do nada, nós éramos pobres, a gente conseguiu passar num concurso, cada um foi para uma área e a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. Então que o poder não suba a cabeça. Chegaram aqui do nada também. Chegaram do nada. A política também, a transição foi do nada. E eu acreditando neles, porque eu trouxe eles para o partido. Né? E fui eu que trouxe eles para o partido. Por isso eu achei uma descortesia. Né? Mas ele falou que não foi bem isso que ele quis dizer. Na hora ali na fala. Uma ata da reunião, uma reunião publicada, inclusive. Publicado, isso está girando no Estado. Isso é bom para o senhor esclarecer, de uma coletiva, inclusive o financiador dizendo, não, como eu financiei, eu é que vou ser ouvido. Enfim, então o senhor desfaz isso e desautoriza tudo isso. Ele está enganado, a gente vai trabalhar junto. Se isso realmente aconteceu, eu acho bem difícil, tanto do Bagatoli como do Crisóstomo, quanto do Eider, ter falado exatamente dessa forma. Eu não ouvi, eu não estou me preocupando com isso. Mas assim, a gente pode errar na palavra. Vai ver que é a briga pelo poder antes de assumir o poder. Não, eu acho que a gente pode errar na hora, da forma como a gente falar, mas eu tenho muito respeito. O Bagatoli, ele investiu, ainda que pouco, mas foi uma grande parte que nós utilizamos. Ajudou. Para poder, muito. Quem não tem nada, vem um pouquinho, a gente agradece, fica muito feliz. Sei disso. Né? Não é verdade? Então, assim, tanto o Bagatoli como todos do agronegócio sabem que a gente vai trabalhar pelo agronegócio. Eu acho que o objetivo deles real, né? Não é dizer, eu tive 220 mil votos, então eu tenho que ter todas as secretarias, tenho que ser secretário. Não é desse jeito. Ele sabe que não é assim. Eu não faria isso se fosse o contrário, né? Ele é um homem inteligente, um homem que cresceu, né? Então, eu não entendo dessa forma, não. A gente vai trabalhar juntos, sim. Beni, por favor. Coronel, é claro que o senhor deve ter a radiografia dos problemas do estado de Rondônia. Existe uma escala de prioridades? Afinal, por onde vai começar o seu governo? Muito legal essa tua pergunta, Beni. A primeira situação que eu tenho falado o tempo todo, eu vou montar uma equipe para isso, combate à corrupção. Não importa quem, não importa quando, a gente vai atrás, a gente vai impedir que aconteça daqui para frente. Se qualquer secretário que eu coloque dentro do governo, que vai ser um cargo de confiança, e ele desviar, está fora. Eu não vou pensar e vai responder processo. Não vai ser só apagado, não estou preocupado. Manchou o Estado. Manchou nada. Vai manchar a vida dele. A gente vai ser firme em relação a isso. Vamos trabalhar para equilibrar o Estado. Então, daí vai surgir dinheiro. A gente sabe que existem contratos que existam interesses de grandes empresas para fazer contratos que não sirvam para nada, só para atender interesses de A, B, C. Não é assim? A gente não vai fazer isso. Nós seremos firmes. Acabou a festa. Acabou a festa. No governo de Rondônia, governo do Coronel Marcos Rocha, hoje candidato 17, a gente vai ser pulso firme e vamos ter uma equipe integrada de policiais, junto inclusive com os demais poderes do Estado, para a gente combater a corrupção no nosso Estado. E aí a gente vai ter os recursos que a gente precisa para que todos vivam bem e com dignidade. Coronel, há uma tendência
óbvia de que o presidente da República seja o Bolsonaro. Como vai ser a sua relação com ele? O senhor vai poder tratá-lo de igual para igual? O senhor vai lá cobrar as coisas ou o senhor vai ser um subalterno fã do Bolsonaro? A gente até brinca quando encontra com ele, né? Quando eu conheci, eu era segundo tenente, ele era capitão, né? E eu prestava continência. Quando eu encontro com ele, ele toma posição de sentido e brinca. Sim, senhor coronel. Mas ele vai ser o presidente do Brasil. Então eu aprendi a dar honra a quem tem honra, né? E ele é um homem honrado. Então a gente vai tratá-lo como presidente, não como um capitão. Pelo contrário, você é um governador. Agora, isso não quer dizer que eu não vou cobrar dele, né? Até hoje, eu já cobro. Eu falo assim, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, eu estou fazendo. Não, já falei, né? A gente tem esse diálogo. Tem uma situação que surgiu essa semana, candidato, no rádio. Eu acho que é uma boa oportunidade para o senhor falar, porque eu sei que o senhor é cristão, assim como também é cristão o candidato Bolsonaro. Mas há uma preocupação de outras religiões. Falamos com gente ligada ao Islã, ou religiões orientais, ou que optaram por não ter religião, sobre uma possível divergência, ou diferença, ou distanciamento, ou até separação. É um momento adequado para falar sobre isso. Eu gostaria que o senhor falasse como o senhor enxerga essa intolerância, se é que ela existe. Sinceramente, eu nem havia pensado nisso. Só para lembrar de um detalhezinho, eu tive que afastar, na verdade, um diretor de uma unidade acabou se afastando, né, por alguns pequenos problemas da direção. E eu, durante o carro, e foi uma coisa surpresa para mim, eu falei, não, tem que descobrir alguém competente. E eu lembrei de uma agente penitenciária, né, e coloquei essa agente penitenciária como diretora. E depois eu recebi uma enxurrada de mensagens, né, de agentes penitenciárias, de mulheres, dizendo parabéns, porque o senhor não é machista, o senhor colocou uma mulher para ser diretora de um presídio masculino. E eu não tinha pensado nisso. Né? O que eu quero dizer aqui, com essa oratória, essa pequena verdade que eu vivi, essa história que eu vivi, é o seguinte, é que não vai ter divergência, gente, né? Não importa qual é a tua religião, ou se você não tem religião, né? Eu sou evangélico, sim, né? Eu nunca disse eu sou evangélico, eu sempre digo eu sou cristão, né? Mas eu sou evangélico. Eu quero dizer que nós vamos trabalhar para todos e respeitando a religião de todos, não importa qual seja a religião, né? Nós precisamos respeitar a decisão de cada um, né? E é assim que vai acontecer. Governador, o senhor vai assumir... Lembrando, desculpa, posso? Pois não. Lembrando, na minha família, tem evangélicos, tem católicos, tem espíritas, né? São as 3 religiões que predominam na minha família. Tudo bem. E quando a gente se encontra, é festa, não existe isso. Candidato, o Estado está aí à beira de ter que, talvez até ter as contas trancadas, travadas pelo Judiciário, porque há um atraso nos precatórios de 350 milhões de pagamento. É isso mesmo. Isso pode ser retido nas contas do Estado. O Estado tem dívidas. O Estado, claro que, se comparar com os outros estados do país, nós estamos ainda muito bem. Mas nós queremos um Estado melhor. A receita e despesa no ano que vem está muito aproximado. Como é que o senhor vai fazer? Porque o senhor deve ter muitas cobranças ou muitos pedidos nas suas andanças por aí de melhorias. Isso tudo requer certamente dinheiro. Nada se faz sem dinheiro. Como é que o senhor vai conseguir atender as expectativas da população se receita e despesa praticamente empatam? Primeira coisa, a gente vai enxugar o Estado. Nós vamos fazer um enxugamento do Estado, nós vamos reanalisar a estrutura do Estado, vamos ver as secretarias que podem... O senhor pensa em extinguir secretaria? A gente não está... A gente está pensando em talvez em fundir, né? Algumas secretarias, não vem ao caso a gente citar nesse momento quais a gente pensa, mas a gente precisa agir com firmeza nesse momento para dar a segurança devida que toda a população precisa. O Estado não trabalha para o Estado. O Estado tem que trabalhar para a sociedade, né? Não pode trabalhar para se automanter, não é dessa forma. Então, olha só, a gente combatendo a corrupção, a gente revendo a estrutura do Estado,
a gente não vai ter ninguém com cabide de emprego, aquelas pessoas que ficam lá só de enfeite, né, sem fazer nada. Isso não vai acontecer, até porque nós não coligamos. A gente vai colocar pessoas técnicas trabalhando nisso daí, né? Então, a gente vai conseguir sim equilibrar. E eu tenho um bom diálogo, um excelente diálogo, tanto com o Tribunal de Justiça, até pelas funções que eu já desempenhei, bem como também com o Ministério Público, a própria Defensoria Pública, né? Então, a gente vai conseguir sim alinhar essas demandas. É muito dinheiro. Eu tenho certeza que conversando, não há desembargador, juiz que fale assim, ó, vai quebrar o Estado. Se a gente fizer um pacto e honrando esse pacto, eu tenho certeza que com bom senso, né, até seguindo os princípios constitucionais, a gente vai conseguir fazer uma boa administração e resolver esses vários impasses que existem, inclusive do Beron. Como melhorar essa máquina, essa dinâmica, candidato, tendo em vista o fato de que há aquele servidor que realmente trabalha, que é dedicado, que tem vocação, e há aquele que pura e simplesmente só queria passar no concurso público e nada mais. Esse existe, não produz, não traz resultado. Como encontrar isso e melhorar? A gente vai, eu não tenho dúvida, olha, enquanto eu era secretário de Justiça, e como até policial, ou como secretário de Educação, até esses que, porventura, até criticam, né, fazem fakes, são justamente esses que foram cobrados, e cobrados pelos próprios colegas, né, que às vezes não poderiam chegar até ele por problemas e me procuravam. Então a gente conversava, alguns deixaram de agir da forma equivocada, né, e alguns não. Né, querem continuar assim, mas eu não tenho dúvida que a própria população ela entrega, ela fala, e a gente precisa alinhar. E eu queria aproveitar aqui nesse momento a pedir a todos os servidores, eu também sou um servidor, a gente tem que estar junto, pessoal, a gente tem que estar junto pela educação, pela segurança, pela saúde, pela cultura, pelo esporte, para fazer com que esses serviços cheguem de fato à população. A gente não trabalha para nós mesmos, né? Nós não trabalhamos para nós mesmos. Por isso que o nome é servidor. Servidor é para servir. Nós fizemos um concurso público e a gente tem que honrar isso daí. Mas sempre, é lógico, dentro dos limites da legalidade, respeitando um ao outro, e a gente vai longe assim, tá bom? Coronel, eu tenho ouvido ao longo dessa campanha falar muito em educação. Ótimo, beleza. Mas eu não vi ainda, salvo engano, algum candidato fazer uma referência às crianças portadoras de necessidades especiais. O que o seu governo tem para o Centro de Ensino Especial? Excelente pergunta. Quando eu fui secretário municipal de Educação, fui procurado por algumas pessoas e a gente levou até a prefeitura, até o prefeito, a ideia da escola bilíngue para surdos. E a gente acabou inaugurando essa escola bilíngue, foi extremamente emocionante, porque eles sonhavam, né, criancinhas que eram surdas, né, e precisavam de uma orientação para poder crescer e se desenvolver. E aí, inaugurando aquela escola aqui no município, eu pensei, e para cegos? E para cadeirantes? Né? Agora, existe a questão da inclusão, né, social, né? Mas algumas pessoas que são portadoras de alguma necessidade especial, ela prefere não estar junto, prefere estar ali, porque tem toda uma forma de se trabalhar, né? E alguns não, preferem estar junto nas escolas tradicionais. A gente tem que incluir essas pessoas. Precisamos incluir, porque são pessoas como nós. São iguais a nós, né? Vivem, respiram, né? E precisam de toda a atenção devida para poder seguir uma vida digna. E a gente vai trabalhar assim. Lembrando que eu tenho uma amiga, e eu posso citar o nome aqui? Claro. A Deisiane e o César, é um casal, né? Ele é um policial militar, ela está terminando direito, ou terminou agora, é uma administradora, foi minha aluna de faculdade, e eles têm uma filhinha deficiente, que eu amo muito aquela garotinha, né? E
E assim, a gente vai trabalhar para vocês e para todos, tá? Daqueles que vocês citaram para mim. Pode ter certeza disso. Coronel, na questão da segurança pública, eu entro no mesmo espírito da pergunta do Beni. Todo mundo fala que vai resolver, que vai resolver, que vai resolver. A gente anda na rua, em Porto Velho, não vê sequer viaturas da PM. Como é que o senhor vai fazer para melhorar o policiamento nas cidades? Olha, a PM ela trabalha diuturnamente. Ela trabalha com muita dedicação. Tanto a PM como a Polícia Civil. Quando eu falo polícia, eu estou me referindo à Polícia Civil, Polícia Militar, também o bombeiro, eu estou citando juntos, agentes penitenciários, os sócio-educadores, tem todos um trabalho, né? A Polícia Científica, a Polícia Técnica, né, que é extremamente importante. Meu amigo Domingos Sávio, né, que é um perito. Exato. Né? Então, nós vamos trabalhar para que eles consigam estar ajustados e para que a população tenha essa segurança que precisa. Lembrando, Sérgio, que a gente está numa situação muito difícil. A população está se escondendo dentro das casas, né, com concertina, cerca elétrica, câmera e tudo mais, enquanto os criminosos estão nas ruas. Né? Mas a polícia ela tem trabalhado e tem prendido. Não é à toa que os presídios estão entupidos. Os presídios estão cheios. Candidato, algumas perguntas que nós fizemos são nossas, de nossa autoria. Várias delas são um extrato, uma essência daquilo que nós ouvimos nas ruas. A pergunta que eu vou lhe fazer agora é uma dessas. Como é o Marcos Rocha gestor? Ele é do comando e controle, de cima para baixo, da tirania, ou é do diálogo, é mais 360, tem boa terapia de audição? Veja bem, é uma pergunta que você sabe a resposta, mas eu vou responder. Eu sou parceiro, eu sou a pessoa que sempre dialoga, que trabalha junto, eu não tenho como. É lógico, a última palavra tem que ser de quem? De quem teve a confiança do povo. Com certeza. Não é lógico? Então eu não vou falar assim, não, mas nós vamos ouvir a todas as ideias, a todas as propostas de mudança, de alterações. Mas não existe questão de tirania. Agora, o controle devido é de quem comanda, é de quem teve a confiança do povo. E é para o povo que a gente vai trabalhar. Me permita, me veio agora aqui. Em que pode contribuir para a sua administração a sua formação militar? Muito, muito, porque através da formação militar eu consegui organização, controle, disciplina. A nossa bandeira está escrito ordem e progresso, Então a gente tem que ter ordem para poder crescer, desenvolver. E é assim que a gente vai trabalhar, seguindo a nossa bandeira, a nossa linda bandeira verde e amarela. Coronel, estão fazendo uma denúncia aqui contra o senhor. Diga lá. Denúncia, olha, dizendo que o senhor canta no coral da igreja. Eu já cantei no coral da igreja, e foi uma bênção para mim. Mas a minha voz é muito grave, eu sou baixo, Eu sou baixo e aí eu tive um problema nas cordas vocais, Eu tive um nódulo, tive que fazer uma cirurgia urgente e aí eu acabei evitando um pouquinho. O G1 traz hoje, candidato, uma notícia dando conta de que a lei que torna obrigatório o ensino de música na escola pública completou 10 anos sem ser implementada. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Olha só, algumas que fala sobre música, música. Ensino obrigatório da música. 2 minutos e 47. É que é tão bom aqui que o tempo passa rapidinho, Eu tão bom aqui? Só ele responder essa pergunta. Tá, nós temos vários músicos aí, a gente tem algumas escolas ali, o Eduardo Lima e Silva, que trabalha com música, com as crianças, o próprio Tiradentes, a gente tinha alguns projetos voltados para essa área de música. Dá para melhorar isso? Dá para Com certeza, vamos juntos aí. Tem gente reclamando, a gente ouve aqui, ali, acolá, que a polícia militar está em peso na sua campanha. E as pessoas têm medo de que o senhor possa militarizar também o governo. Pessoal, é o que eu estou dizendo, cada um na sua praia. Nós vamos trabalhar com técnicos, tá bom? A polícia militar vai estar atuando na nossa atividade natural de polícia,
né? A Polícia Civil na sua, os médicos nas suas áreas, na sua área, né? Enfim, a gente vai trabalhar com técnicos e pode ter certeza de uma coisa, não é promessa da carochinha não, tá certo? Nós vamos conversar. Logo que eu ganhar essas eleições, se for assim da vontade de Deus, eu vou reunir com um por um, para a gente poder levantar problemas que porventura eu não tenha conhecido, para a gente poder resolver e até, quem sabe, decidir juntos o comando, né, das várias áreas do nosso Estado. Candidato Marcos Rocha, o Papo de Redação agradece imensamente a tua presença, a SIC TV, Sistema Imagem, toda a diretoria, e o senhor tem esse minuto final para a sua despedida. Muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito, muito obrigado, Jorge, Everton, Domingues, Sérgio, Beni Andrade, né, que sempre fala, venha para a Sabatina. Aí quando ele fala, venha para a Sabatina, não tem como não vir, né? Aí eu, meu Deus do céu. Olha a voz do baixo. Não tem como não vir. Vamos lá. Então, eu quero agradecer muito a vocês, a toda a equipe da SIC, dizer à nossa sociedade, à nossa população de Rondônia, está aqui um homem de bem, não fui caçado, não fui preso, não respondo a processos. E eu quero aproveitar um pequeno momento, posso? 25 segundos aí. Para dizer o seguinte, um dos processos, os processos que botaram que eu estou devendo lá, é tudo fake. Na verdade, são obrigações que a gente tem que fazer enquanto secretário. E a pensão que está lá pagando é da minha avó, tá certo? Então, botaram errado, tá? A minha avó, Ilza de Carvalho Santana, que faleceu ano passado. Vamos com 17, mudar Rondônia. Chega de mentira. Vamos juntos fazer e trabalhar com a verdade. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Amém. Muito obrigado, candidato Marcos Rocha. Nós temos um minuto final também para agradecimentos para os dinos. Temos esse ensinamento em paz, porque somos muito gratos pela oportunidade de fazer parte da história do nosso Estado, escrevendo mais uma página na TV, com candidatos falando abertamente sobre tudo o que pensam, sem censura, sem interrupção e sem incômodo. Assim será no rádio também. Em breve os candidatos vão passar pelo Papo de Redação, que já está na 8ª temporada, com esses dinossauros que você tanto admira. Everton, Beni, Sérgio, professor, muito obrigado. Desejamos um bom final de semana. Toda a sua assessoria também. A você, um domingo abençoado e segunda-feira, por favor, sintonize Aparecida FM ao meio-dia. Papo de Redação no rádio com aplicativo para o seu smartphone. Mais uma vez, muito obrigado. Abençoado final de semana e até a próxima. Tchau. Amém. Eleições 2018 na SIC TV. A informação está aqui, mas o futuro você decide.